Que Deus nos abençoe. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo de número 4, para nós podermos refletir sobre aquilo que gostaríamos de falar nessa noite. Nós temos, ao longo das quintas-feiras, enfatizado, chamado a estarmos celebrando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão necessária para nós como a comida que nós comemos todos os dias. E é isso que vai dizer esse texto. Jesus, ele está numa ocasião em que ele estava numa disciplina espiritual e ali jejuando e orando. Ele passou 40 dias sem se alimentar. E naquele momento em que o diabo, ele vai até ele para tentá-lo, para que transformasse pedras em pães, ele vai dizer exatamente isso. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é exatamente isso que nós gostaríamos que você pudesse também guardar em seu coração. Há um outro texto depois que nós vamos ler também, lá em 1 Pedro, que também vai falar nesse mesmo quesito. A palavra de Deus, ela é para nós muito mais do que algo que a gente deva saber de modo intelectual, ou de modo prático, mas pelo contrário, ela está se revelando algo que é essencial. Essencial no sentido de que é ela quem nos dá forças, é ela quem evita que nós caiamos numa anorexia espiritual, e inclusive que tem relação com a nossa vitalidade, com a nossa vida, sabe? E que naturalmente ou consequentemente podem trazer consequências trágicas se a gente não souber, se nortear pela sua verdade, por aquilo que ela traz a todos nós. Seria mais ou menos como você deixar de comer, de fato, por alguns dias, e você vai ver como o seu corpo vai se sentir enfraquecido, e de tal modo enfraquecido que a sua imunidade baixa. E você está sujeito a doenças, e não apenas isso, mas você já começa a andar com dificuldade, está sujeito a tropeçar, a cair, porque não se aguenta de pé. E a palavra de Deus, ela é essa força que nos mantém de pé. É esse poder que nos coloca para cima. Deus, ele trouxe a revelação a nós para que nós pudéssemos ter uma nova perspectiva acerca da vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, é exatamente isso que Jesus, ele também deixou bem claro aqui para Satanás, para o diabo, quando ele estava naquele momento de fome. É interessante que Jesus, ele estava com o estômago vazio, mas seu coração, a sua mente, estava cheia da palavra, da vontade divina. E isso manteve de pé durante 40 dias. E isso lhe deu força sobrenatural. Isso lhe deu força, muito maior do que a gente pode imaginar. Todas as formas de tentações que nós sofremos, elas são carnais. Porque é na carne que o diabo, ele vai nos tentar. E ele notou que Jesus estava com fome, e ele se aproxima de Jesus, sugerindo que ele usasse o seu poder celestial sobre si mesmo. Mas o diabo sugeriu que ele transformasse o quê? Pedras em pães. E ele podia fazer isso? Ele podia. Mas fazendo isso, ele não estaria fazendo a vontade do Pai, e sim, de Satanás e do diabo. E aí Jesus, ele vai exatamente dizer isso, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o que Jesus estava querendo dizer? Pão é muito importante. O pão, ele é necessário,
mas ele não é o principal. Sabe, satisfazer os meus desejos vem depois de satisfazer os desejos de Deus. Certa vez Jesus estava com fome, e os discípulos preocupados com ele viraram para ele e falaram: mestre, coma alguma coisa. E ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ah, irmãos, se a cristandade, se as igrejas tivessem esse pensamento, se cada homem e mulher de Deus tivessem esse pensamento, o mundo já estaria salvo. A sociedade já estaria, mas pare para pensar quanto tempo nós perdemos nos preocupando com coisas pessoais, quanto tempo nós perdemos nos envolvendo com coisas que só nos cansam, mas não trazem a satisfação que nós desejamos. Quanto tempo nós gastamos em coisas que não trazem alegria à nossa mente, à nossa alma. E aqui está o segredo, Jesus dizendo: olha, coloquem em primeiro lugar a vontade de Deus para as suas vidas e vocês vão ter paz. Muitas decisões que nós tomamos, muitas escolhas que nós fazemos, elas muitas vezes nos fazem sofrer, porque não são pautadas na direção de Deus. O autor do livro de Provérbios, Salomão, homem mais sábio que já houve, ele certa vez mesmo, ele falou assim: consagra ao Senhor os teus negócios, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que é consagrar a Deus os seus negócios? Não é você pedir para que Deus abençoe o que você está fazendo, mas é exatamente o contrário, que você abençoe o que Deus está fazendo. É você colocar Deus na direção. É você pedir para que Deus ele esteja dizendo para você exatamente o que você deve fazer. É você seguir o sopro do Espírito Santo e não que o Espírito Santo venha atrás de você, correndo para te abençoar. Não é isso. Jesus sempre disse para nós: segue-me, segue-me, segue-me. Mas na maioria das vezes nós queremos que Deus nos siga. E esse é o grande problema. Esse é o maior problema. Porque nós invertemos as coisas. Quando esta ordem está invertida, então sim, o Senhor ele pode intervir. E Ele pode trazer sobre nós experiências semelhantes àquela que aconteceu lá em Deuteronômio capítulo 8, versos 2 e 3, aonde o Senhor colocou o povo de Israel em humilhação. E a Bíblia fala que Ele colocou em humilhação aquele povo para provar o coração dele. E é interessante que o texto diz no verso 3 de Deuteronômio 8, Ele humilhou vocês e os deixou passar fome, e depois os sustentou com o maná, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca do Senhor. Irmãos, o objetivo de Deus não é nosso mal, não é nos fazer sofrer, nunca foi, não foi o planejado, não foi o desejado. Todo o nosso sofrimento vem por consequência das nossas vontades. É quando nós colocamos as nossas vontades acima da vontade de Deus, caímos, começou a ruína, o ser humano se desgraçou. Foi o que aconteceu lá no Éden, quando a mulher olha para aquela fruta e vendo que era agradável aos seus olhos e desejável ao paladar, depois ela pega e divide com seu marido, e o marido também aceita, come aquela fruta e pronto, os problemas estão formados. Deus tinha dito: não coma. Sabe por quê? Eles tinham que confiar na sua palavra. Era pela palavra que eles seriam salvos da tentação da serpente, da ameaça da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Era pela palavra que eles seriam salvos. O objetivo de Deus é nos livrar do mal, e todo o mal ele está alicerçado nos nossos desejos carnais, nos nossos desejos, que são na verdade o nosso calcanhar de Aquiles, aonde o diabo mira a sua flecha para nos derrubar.
Jesus Cristo, ele resistiu ao ataque do diabo, mas muitas pessoas hoje em dia têm sido atingidos. Por exemplo, nos nossos dias, muitas pessoas que se põem a assistir a uma pregação da palavra, mas não estão dispostas a ouvir a mensagem que muitas vezes contraria suas vontades. A palavra nem sempre ela vem para nos afagar. A palavra verdadeira, ela vem muitas vezes para nos corrigir, para nos trazer de volta. Essa foi a palavra dos profetas. Os profetas, eles viam constantemente o povo de Israel, porque pecadores estão sempre, muitas vezes, se desviando, sempre saindo do caminho. E aí Isaías dizia: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem-no enquanto Ele está perto, deixe o homem ímpio os seus maus caminhos e volte-se para o Senhor, que é grande em perdoar. A palavra profética sempre foi para alinhar o caminho do povo à vontade de Deus. E muitas vezes o ser humano, ele não está disposto a ouvir a palavra, buscam mensagens de bênçãos, mas ignoram a mensagem da cruz. Ainda aqueles que escolhem ignorar por plena consciência de rebeldia, sabe, tem tempo para tudo, menos para ouvir a palavra de Deus. Na hora da refeição estão presentes, mas não têm fome no alimento espiritual. Estão sempre alimentando a carne. E é por isso que alimentam e aumentam seus problemas, suas dificuldades, suas ansiedades, os conflitos, os problemas conjugais, os problemas familiares, sabe, as preocupações, porque alimentam a carne, esquecem-se de alimentar o espírito, a alma, da onde vem a verdadeira paz. Dizem que no Brasil nós temos um dos lixos mais ricos do mundo, porque no Brasil há desperdício de alimento. Você já viu quantas coisas nós jogamos nos lixos fora? Você pega um legume e a gente muitas vezes descasca o legume, né? Joga às vezes metade do legume fora, enquanto em alguns lugares pessoas estão comendo barro misturado com água. Nós tivemos um missionário que falou sobre isso aqui, que mostrou os bolinhos de barro feitos no sol. E nós muitas vezes aqui estamos desperdiçando comida. Nossos filhos reclamam da comida. Não é verdade? Quando na verdade, se fôssemos olhar para as condições de alguns povos, nós deveríamos comer de tudo sem reclamar do que se coloca na mesa. Agradecendo a Deus porque temos fartura. Ainda que nesse tempo estejamos vivendo uma inflação, mas nós podemos ainda nos alimentar. Temos que agradecer as coisas que Deus nos dá. E o brasileiro desperdiça enquanto há no mundo muita escassez. E a Bíblia faz um alerta sobre isso. Hoje ainda dá para se fartar com o pão do céu. Hoje nós ainda temos condições de ter diante dos nossos olhos a palavra de Deus, de ter na nossa casa a palavra de Deus, mas quantas vezes nós desperdiçamos oportunidade de estar diante dela, de nos alimentarmos dela, de buscarmos sua sabedoria, o seu conhecimento. Lá em Amós capítulo 8, versos 11 e 12, é interessante, o profeta diz assim: estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que eu enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, presta atenção, Deus está advertindo já, nesse tempo, enquanto as pessoas estão deixando um tempo precioso de estarem livremente buscando a presença de Deus, chegará o tempo em que clamarão pela palavra de Deus e não a terão. Desejarão ter nas mãos a palavra de Deus e não a terão. Em alguns lugares na China, quando a Bíblia chega, há festa.
Na Coreia do Norte, para a Bíblia entrar, missionários muitas vezes têm que fazer balões que sobem sobre o muro com porções da Bíblia, e lá tem multidões atrás do muro esperando aqueles balões caírem. Trechos apenas partes das Escrituras. E nós aqui, enquanto nos esbaldamos, jogamos fora as oportunidades. Meus amados, a Bíblia diz ainda em Amós, capítulo 8, verso 12, os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra, mas não a encontrarão. Pedro ele vai reforçar essa mensagem. Ele vai relembrar que nem só de pão viverá o homem, mas ele vai usar de uma outra figura de linguagem. Ele vai fazer uma analogia. Lá no capítulo 2 de 1 Pedro, verso 2, ele fala: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Irmãos, o que é um leite para o nenezinho? O que é o leite para o nenezinho? O que mais o nenezinho quer? Não é? Todo nenezinho saudável, ele quer leite. Ele quer se alimentar. Mas e se ele não quiser amamentar? Ou provavelmente ele ainda está cheio, ou se passar algumas horas e ele mesmo assim não quiser se amamentar, a única definição que nós temos é que ele adoeceu. O bebê que não amamenta, normalmente, ele adoeceu. A palavra do Senhor fala que quando nós somos recém-nascidos na fé, quando nós somos salvos por Jesus Cristo, o que mais temos que desejar é a palavra de Deus, é nos alimentarmos dela. E nós, os cristãos mais maduros, como as boas mães que amamentam suas crianças, têm o dever de alimentar os mais novos. Tem o dever de compartilhar com elas também, com esses recém-nascidos, a palavra de Deus. As boas mães sabem que no momento de calor, e como nós vivemos aqui em Sorocaba, tempos quentes, né? A gente viveu aqui ao longo dessas últimas semanas um calor, né, que realmente assim, só o ar-condicionado para dar uma equilibrada. Mas se o bebezinho ele não for lhe dado água, líquido, em suficiência, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai desidratar. Ela precisa amamentar mais vezes, quando o calor é intenso. Assim também são quando nós passamos por provações. Quando passamos por momentos de luta, é quando parece que o sol está mais quente sobre a nossa vida, nós precisamos estar mais no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansando nessa sombra. Precisamos da presença de Deus, precisamos estar mais na presença de Deus, porque caso contrário você vai ter um colapso, a sua alma vai para uma UTI espiritual. Eu li uma história interessante de certo grupo de soldados que estava atravessando uma região desconhecida e se perdeu. E ali, enquanto eles estavam caminhando, há 4 dias, a água acabou. E eles continuaram caminhando por mais alguns quilômetros, até que eles chegaram a uma aldeia, a uma pequena aldeia. E lá, com um pouco de dificuldade, se comunicando com os indígenas daquela aldeia, eles pediram água. E havia ali um cacique muito bondoso, que então falou para os índios: olha, tragam água em abundância, tragam água para esses homens, né? E eles trouxeram água, mas havia naquela aldeia um inimigo infiltrado, de outra tribo, um inimigo que estava ali infiltrado e queria a desgraça daqueles índios, e ele virou-se para o comandante daqueles soldados e disse: essa água é envenenada. Naquele mesmo momento, os soldados, sentindo-se traídos, pegaram as armas e apontaram para cada índio que estava ali,
Mas o que o cacique fez, ele rapidamente, ele pegou um copo ou uma cumbuca ali, ele encheu de água e bebeu aquela água, para mostrar que não havia veneno algum. Logo, a mentira se desfez e o inimigo foi capturado. O que isso nos traz como aplicação? Irmãos, o diabo ele faz a mesma coisa. Ele coloca dúvidas no coração do homem acerca da palavra de Deus. Ele vai fazer com que você se afaste dela, não experimente, não aprove, se esqueça dela, se envolva com o máximo de coisas, como se fossem venenos, para atrapalhar que você tenha esse relacionamento com Deus. O diabo ele vai procurar afastar você a todo custo da fonte da vida, da fonte que pode saciar a sua sede. Foi isso que Jesus ofereceu à mulher samaritana. Ele disse: se você soubessem quem eu sou, você pediria fonte de água, você pediria água e do seu interior brotaria uma fonte de água viva. Água que habitaria em você, que satisfaria toda a sua necessidade. O que Jesus estava dizendo? Jesus é a palavra viva. A Bíblia diz que Ele é o autor da Bíblia. Ele é o autor de todas as escrituras que estão nelas. É Ele o inspirador dos profetas. É Ele o inspirador dos apóstolos. João chegou a resumir dizendo: o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. Lá em Hebreus capítulo 1 diz que no passado Deus se revelou por meio dos profetas, por meio das escrituras, mas nesse último momento histórico, nesse último tempo, Ele se revelou pelo Filho. O Filho é a imagem exata do seu esplendor. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos nos alimentando, mas como que nós olhamos para Jesus? Quando nós olhamos para a palavra. Nós vamos conhecer a imagem perfeita de Deus quando nós nos debruçamos na palavra. Sempre que lemos a Bíblia e aplicamos o seu conhecimento ao nosso coração, nós estamos nos relacionando com Jesus. Nós estamos nos relacionando com a palavra. E é por isso que ele disse em João capítulo 6, versos 51 e 55, ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E ele diz lá no verso 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Se nós queremos realmente sermos alimentados e plenamente satisfeitos, e toda a nossa sede espiritual vai embora, é de Jesus. É de Jesus que eu preciso. É da palavra de Deus que eu preciso. E é ela que tem que estar todos os dias diante dos meus olhos. Eu queria que você no seu coração pudesse fazer uma oração. Ore a Deus. Fale consigo mesmo. Faça uma oração assim, mais ou menos assim: ó Deus, me dá forças, me dá fome pelo pão do céu. Dá-me, Senhor, sim, o pão de cada dia. Nós precisamos do alimento da nossa carne, sim, mas, primeiro, dá-me cada dia a tua palavra. Ajuda-me a levá-la a todos que têm sede, para que eu ofereça também o puro leite aos meus irmãos mais novos. Que nós possamos, irmãos, ter esse coração, desejosos de comer da palavra, de beber da palavra e também oferecer da palavra. Senhor, nós estamos aqui agradecidos por essa mensagem.
Agradecidos porque nos fazes lembrar, meu Deus, que a melhor coisa que podemos fazer, como cantamos no hino anteriormente, é que a nossa vontade, ela seja colocada debaixo da Tua vontade. Que a Tua palavra seja maior que a nossa palavra. Que os Teus desejos estejam acima dos nossos desejos. Só assim nós podemos ser curados, só assim nós podemos ser fortalecidos, alimentados, apaziguados, renovados, Pai. Senhor, que como um nenezinho nós possamos sempre desejar, meu Deus, nos alimentarmos do puro leite espiritual. E possamos compartilhar deste leite também com aqueles que precisam, Pai. Possamos de fato desejar o relacionamento profundo com Jesus, por meio, Senhor meu Deus, da Tua palavra. Esta palavra viva, que vem a nós, que traz ao nosso coração refrigério, sem a qual nós não podemos viver. Satanás fará de tudo para nos afastar dela, para colocar nos nossos pensamentos, ó Deus, sentimentos humanos, pensamentos humanos, coisas que, ó Deus, são falhas. Nós precisamos dos Teus pensamentos, precisamos do Seu sentimento, do Seu encorajamento, da Sua direção. Enche-nos, ó Deus, da Sua presença, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, em o nome de Jesus. Amém.